Imagine um mundo onde cada capítulo da Bíblia é revelado como uma grande saga, contada com emoção, profundidade e verdade. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde cada vídeo é um mergulho em histórias que atravessam os séculos, carregadas de fé, dor, redenção e propósito eterno. Se você acompanhou o último episódio, viu como Gideão, o improvável libertador, derrotou um exército com apenas 300 homens. Não pela força humana, mas pela obediência e fé em Deus. Agora, neste novo capítulo, vamos conhecer um homem totalmente diferente, alguém que nasceu com dons extraordinários, com um chamado único desde o ventre, mas que usou sua força de maneira desgovernada, tornando-se símbolo de uma das lições mais dolorosas das Escrituras. A força sem domínio é fraqueza disfarçada. Prepare-se para conhecer Sansão, o juiz que poderia ter sido o maior libertador de Israel, mas se tornou prisioneiro de suas próprias paixões. Um homem que venceu leões, matou exércitos inteiros com as próprias mãos, mas não conseguiu vencer a si mesmo. A história de Sansão não começa com um clamor de guerra, mas com um silêncio profundo. Um período sombrio, quando Israel mais uma vez se desvia do caminho do Senhor. Após a morte de Gideão e seus descendentes, o povo retorna à idolatria, quebrando a aliança com Deus. Como consequência, o Senhor permite que os filisteus, uma civilização poderosa, organizada e militarmente superior, dominem a nação de Israel por 40 anos. É o período mais longo de opressão registrado durante a época dos juízes. O povo já não chora, não clama, não resiste, está resignado. A submissão ao inimigo se torna o novo normal. Mas é nesse cenário de apatia espiritual que algo surpreendente acontece. Deus decide agir não através de uma multidão, nem com trovões ou sinais espetaculares, mas com uma promessa silenciosa feita a uma mulher estéril desconhecida, cujo nome sequer é registrado nas Escrituras. O anjo do Senhor aparece a ela e anuncia: "Você terá um filho. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. E ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." Uma mulher invisível à sociedade se torna o canal da promessa. Um ventre que não gerava vida, agora carregaria um libertador. Isso te faz pensar: quantas vezes Deus prepara revoluções em lugares onde ninguém olha? Esse chamado pré-natal de Sansão nos apresenta um conceito profundo, o nazireado. Muito antes de Sansão nascer, Deus estabelece que ele viveria sob um voto sagrado. O nazireado implicava uma vida de separação. Não poderia beber vinho ou bebida fermentada, não poderia cortar o cabelo e jamais poderia tocar em cadáveres. Cada uma dessas regras era um símbolo externo de uma consagração interna. Não era sobre a aparência, mas sobre o coração. O cabelo comprido não era um amuleto, era um sinal visível de obediência. O que Deus estava dizendo é: este menino será meu, desde o início, separado para um propósito. E talvez essa seja uma pergunta que precisa ecoar em nossos corações. Temos reconhecido os votos que nos separam para o propósito de Deus, ou temos tratado nosso chamado como algo comum? O pai de Sansão, Manoá, ao ouvir sua esposa contar sobre a visita do anjo, pede que o mensageiro celestial volte para ensiná-los sobre como criar aquele menino. Um homem que teme o Senhor, preocupado em não errar na missão. E o anjo retorna, reafirma a ordem. Tudo o que ordenei à mulher, ela guardará. Era uma missão familiar. O chamado de Sansão não era isolado, exigia ambiente, educação, obediência e vigilância, porque dons sem ambiente de maturação viram bombas relógio. Sansão cresce sob essa promessa. Um menino diferente, com um futuro traçado por Deus.
O texto bíblico nos diz que o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, ainda na juventude, em regiões próximas ao território filisteu. Mas o que deveria ser um sinal de discernimento e consagração, logo se transforma em campo de batalha interna. Ainda jovem, Sansão desce até Timna, uma cidade dos filisteus, e se apaixona por uma mulher. Chega em casa e declara aos pais: vi uma mulher entre as filisteias, quero que ela seja minha esposa. Manoá tenta argumentar: não há mulheres entre o nosso povo? Precisa buscar entre os incircuncisos. Mas Sansão insiste. Sua primeira grande escolha como adulto já demonstra uma alma inquieta, impulsiva, dominada pelos próprios desejos. O autor bíblico revela que tudo fazia parte de um plano divino para confrontar os filisteus, mas mesmo um plano de Deus não isenta o homem das consequências de suas escolhas. Isso nos obriga a refletir. Quantas vezes usamos o pretexto do "é vontade de Deus" para justificar decisões tomadas por impulso e cobiça? Sansão foi criado com princípios, com promessas, com conselhos, mas escolheu seguir o próprio coração. Esse é o início de uma trajetória marcada por contrastes. De um lado, um homem ungido, forte, escolhido por Deus. De outro, alguém guiado pelas emoções, seduzido pela aparência, despreparado para suportar o peso da unção. Sansão representa o conflito entre o dom e o caráter, entre a força física e a fraqueza emocional. É possível carregar o Espírito do Senhor e ainda assim ter o coração dividido? É possível ser separado por Deus e, ao mesmo tempo, estar cada vez mais longe dele em suas atitudes? Essas perguntas não são apenas sobre Sansão, são sobre nós. Quantos de nós fomos chamados, escolhidos, capacitados, mas ainda lutamos contra paixões que nos afastam do nosso propósito? Quantos de nós temos dons incríveis, mas os usamos para impressionar, se vingar ou conquistar, em vez de edificar e servir? Neste primeiro bloco, descobrimos que Sansão não era apenas um homem forte. Era um homem ferido, solitário, emocionalmente vulnerável. E o mais perigoso, sem domínio próprio. Mas a jornada dele está apenas começando. E o que vem a seguir nos mostrará o quão devastadora pode ser a vida de alguém que carrega um grande chamado, mas não sabe como carregá-lo. Sansão não era um homem comum. Desde jovem, havia algo nele que despertava espanto. Sua força era sobrenatural, mas ela não se manifestava apenas nos músculos ou em façanhas físicas. Era uma unção visível, um dom impressionante que deixava qualquer inimigo em desvantagem. No entanto, por trás dessa força se escondia um coração desgovernado, impaciente e vulnerável às próprias paixões. O casamento com a mulher filisteia em Tímina, tão fortemente desejado por Sansão, foi o primeiro passo concreto rumo a uma série de tragédias anunciadas. A cerimônia, que deveria ser a celebração de uma união, tornou-se o palco de uma série de conflitos. Sansão, tentando mostrar sua inteligência, propõe uma charada aos convidados filisteus. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O enigma fazia referência a um episódio anterior, quando Sansão matou um leão com as próprias mãos e dias depois encontrou mel na carcaça do animal. Ao tocar no cadáver para comer o mel, ele já havia quebrado seu voto de nazireado, mas não se importou. Para ele, a força justificava tudo, até a desobediência. A arrogância de Sansão se revela na forma como lida com a aposta feita junto aos filisteus. Caso resolvessem a charada, ele lhes daria 30 túnicas. Se não, receberia deles. Mas sua esposa, coagida pelos filisteus, insiste com Sansão até que ele revela a resposta. Traído pela própria mulher durante a festa de casamento, Sansão reage não com tristeza, mas com fúria. Em vez de perdoar ou buscar sabedoria, ele parte para Ascalon, mata 30 homens e entrega as roupas deles como pagamento. Sua força, mais uma vez, é usada como instrumento de vingança.
O casamento termina abruptamente. Sua esposa é dada a outro homem e Sansão retorna para casa carregando um ódio cada vez mais inflamado. Nesse momento, vemos o padrão que começaria a se repetir em sua vida. Ele é traído, se vinga com violência e se afasta de seu propósito. A pergunta que ecoa é: até quando vamos usar nossos dons para satisfazer nossa raiva em vez de obedecer ao nosso chamado? Sansão estava disposto a enfrentar exércitos inteiros, mas era incapaz de dominar seus impulsos. O ciclo de violência continua. Ao descobrir que sua esposa havia sido entregue a outro, Sansão volta à cidade e queima as plantações dos filisteus. Para isso, amarra tochas nas caudas de 300 raposas e as solta nos campos. O prejuízo dos filisteus é devastador. Eles reagem com brutalidade, queimam viva a mulher e o pai dela. E, mais uma vez, Sansão se levanta com fúria e diz: visto que vocês fizeram isso, eu não vou parar até me vingar completamente. E assim, massacra muitos filisteus. A essa altura, não há mais casamento, não há mais planos, nem propósito claro. Só resta uma sequência de vinganças cada vez mais sangrentas que transformam Sansão de juiz em justiceiro. O homem que nasceu para libertar Israel se torna alguém que apenas agrava o conflito. Não há clamor a Deus, não há oração, não há arrependimento. Só força, feridas e fúria. Quantas vezes a ausência de domínio nos transforma em versões distorcidas de quem deveríamos ser? Sansão não era mais um libertador. Era um homem em guerra contra o mundo e contra si mesmo. Diante da escalada de violência, os filisteus invadem Judá, exigindo que Sansão seja entregue. Os próprios israelitas, com medo de represálias, decidem capturá-lo. 3.000 homens de Judá vão até a caverna onde Sansão está escondido e dizem: você não sabe que os filisteus nos dominam? O que você fez com eles vai nos destruir. Sansão permite que o amarrem e o entreguem. Mas quando os filisteus se aproximam, o Espírito do Senhor vem sobre ele com poder. As cordas se desfazem como fios de linho queimado e ele encontra uma queixada de jumento. Com essa arma improvisada, Sansão mata 1.000 homens. A força que o fazia invencível aos olhos dos inimigos era a mesma que o fazia imprudente e arrogante. Após a batalha, com sede, Sansão clama a Deus pela primeira vez: mataste com esta grande vitória, mas agora vou morrer de sede? E Deus, em sua misericórdia, faz brotar água da rocha. Ele bebe, recobra as forças, e o local é chamado de En-Acoré, a fonte daquele que clamou. Esse momento nos mostra que, apesar de tudo, Deus ainda ouvia Sansão. Mas até aqui, a relação dele com Deus era utilitária. Só buscava o Senhor em momentos de necessidade. Não havia comunhão, apenas socorro. E você? Busca a Deus apenas quando precisa ou caminha com Ele diariamente? Sansão julgou Israel por 20 anos. Mas sua liderança era silenciosa, solitária e marcada por conflitos pessoais, não por grandes feitos espirituais. Ele não uniu o povo, não restaurou o altar, não levou Israel ao arrependimento. Era um juiz isolado, temido pelos inimigos, mas distante de sua nação. Durante esse período, Sansão fez mais inimigos do que aliados. Sua força inspirava medo, mas não despertava fé. O dom que recebeu era usado como instrumento de reações e não como ferramenta de libertação. O que mais impressiona é que durante todos esses anos ele parece viver à margem da comunhão com Deus. O Espírito do Senhor vinha sobre ele, mas o coração dele seguia rebelde. A tragédia de Sansão não está apenas em suas quedas futuras, mas em sua incapacidade de alinhar força e propósito. Era forte demais para ser vencido por homens, mas fraco demais para vencer suas tentações. Isso nos leva a uma pergunta essencial: quantos talentos desperdiçamos por falta de domínio próprio? Quantas bênçãos se tornam maldição quando não há caráter para sustentá-las?
Após 20 anos de uma liderança marcada por força bruta e decisões impulsivas, Sansão já havia enfrentado batalhas memoráveis, se vingado com intensidade e acumulado inimigos entre os filisteus. Mas, por trás de todas essas façanhas, algo permanecia inalterado: sua fragilidade diante das paixões. Embora derrotasse exércitos, Sansão jamais venceu a si mesmo. A Bíblia nos mostra que, mesmo depois de tudo o que viveu, ele ainda buscava prazer em territórios inimigos. Foi assim que conheceu Dalila, uma mulher do Vale de Soreque. A diferença entre essa relação e as anteriores não estava apenas no romance, mas na profundidade da traição que estava por vir. Os príncipes dos filisteus, já cansados de ver seus planos frustrados por Sansão, se aproximam de Dalila com uma proposta. Descobre onde está sua grande força e como podemos dominá-lo. A quantia oferecida era altíssima, cerca de 1.100 peças de prata por príncipe, o suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. Mas o que Dalila estava prestes a fazer não era apenas trair Sansão, era conduzi-lo à ruína completa. Dalila começa a pressionar Sansão de forma insistente. Dize-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e como poderia ser amarrado e subjugado. No início, Sansão mente, dá respostas falsas, como se tudo fosse uma brincadeira. Primeiro diz que se for amarrado com 7 cordas novas, ficará fraco. Dalila faz exatamente isso enquanto ele dorme, mas Sansão se livra com facilidade. Depois, repete o mesmo padrão com novas cordas, e mais tarde com tranças presas em um tear. Em todas as tentativas, Dalila o entrega aos filisteus, e mesmo assim ele permanece ao seu lado. Uma pergunta que surge é inevitável: como alguém com tanta força pode ser tão cego diante do perigo? A resposta está no coração. Sansão não era cego fisicamente ainda, mas espiritualmente. Já não enxergava a diferença entre amor verdadeiro e manipulação. Ele havia se acostumado tanto com o poder que acreditava que nada poderia derrotá-lo. Sua confiança já não estava mais em Deus, mas em si mesmo. E isso, mais do que a força de seus inimigos, foi o que o destruiu. Finalmente, Dalila o pressiona com lágrimas e acusações. Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Sansão cede. E aqui está o momento mais trágico de sua vida. Ele revela o segredo do seu voto, o fundamento da sua força. Jamais passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre. Se me cortarem o cabelo, minha força se irá e ficarei fraco como qualquer outro homem. Ao compartilhar esse segredo, ele não apenas entrega uma informação, ele entrega sua alma. Ele desvaloriza o sagrado, profana o que era santo e troca sua consagração por um momento de prazer. Dalila, ao perceber que ele havia contado tudo, faz com que ele durma no seu colo. Enquanto Sansão descansa, um servo vem e corta suas 7 tranças. Quando os filisteus entram para capturá-lo, ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele se levanta como das outras vezes, pronto para lutar, mas o texto diz algo aterrorizante. Ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. A força não estava mais com ele. A presença de Deus, que sempre o acompanhou, agora havia partido. E Sansão se vê impotente, derrotado, vulnerável. Você já se perguntou o que acontece quando alguém perde a presença de Deus, mas continua tentando agir como se nada tivesse mudado? O destino de Sansão, a partir desse ponto, é devastador. Os filisteus o capturam, furam seus olhos e o levam para Gaza. Lá, o colocam para girar um moinho, um trabalho feito por animais. O homem que antes era temido e respeitado, agora está cego, escravizado e humilhado. E ainda assim, o texto diz algo sutil, mas poderoso. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente. Uma pequena frase que carrega esperança.
O cabelo, embora fosse apenas um símbolo externo, representava algo mais profundo, a possibilidade de restauração. Deus ainda não havia terminado com Sansão. Mesmo diante da maior queda de sua vida, ainda havia graça. Essa parte da história nos força a confrontar uma realidade espiritual que muitos preferem ignorar. Quando escolhemos dormir no colo da tentação, acordamos na prisão do arrependimento. Mas Deus, em sua misericórdia, não nos abandona no fundo do poço. Ele espera nosso clamor. A pergunta que ecoa é: o que temos sacrificado em troca de paixões passageiras? Estamos trocando votos eternos por prazeres momentâneos? É neste momento que o orgulho de Sansão morre. Ele já não tem os olhos, a força, nem a liberdade. Pela primeira vez, ele está verdadeiramente quebrado. E é nesse quebrantamento que Deus pode começar a reconstruí-lo. A jornada de Sansão mostra, com brutal sinceridade, que o dom sem domínio se torna maldição, que não adianta carregar uma unção poderosa se o coração não estiver submisso ao Senhor, que não adianta vencer os inimigos lá fora se não vencermos os gigantes dentro de nós. A queda de Sansão é um alerta espiritual, um espelho para todos nós. Não importa quão forte você pareça ser, se você perder a comunhão com Deus, estará vulnerável a tudo. E o mais perigoso, pode nem perceber quando ele se afastar. Preso, cego e humilhado, Sansão agora girava a Amó como um escravo comum. Aquele que já fora o terror dos filisteus, o homem que havia vencido 1000 com uma queixada, agora era motivo de riso e escárnio. A força se fora, o brilho dos olhos também. Ele havia trocado sua consagração por carícias, sua missão por momentos, sua aliança por vaidade. E, no entanto, mesmo ali, no mais profundo poço da vergonha, Deus não se esqueceu dele. O cabelo começava a crescer. Talvez ninguém tenha percebido, mas a regeneração silenciosa da promessa havia começado. A força de Sansão não voltava por mágica, mas como símbolo de que mesmo no cativeiro, o arrependimento poderia reacender a aliança. O que o inimigo achava que estava destruído, Deus começava a restaurar. Porque com Deus, enquanto houver vida, há possibilidade de redenção. E o coração de Sansão, quebrado pela dor, finalmente se volta àquele que o havia separado desde o ventre. A humilhação que o mundo usava para zombar dele se transformaria no cenário de uma das maiores demonstrações de graça e juízo da história. Os filisteus, eufóricos com sua vitória, decidem realizar uma grande festa para seu deus Dagon. Eles atribuem a esse falso deus a captura de Sansão. Convocam o povo para o templo, um imenso espaço sustentado por 2 colunas centrais. Ali, entre gritos de zombaria e canções de triunfo, trazem Sansão, agora cego, para diverti-los. O espetáculo era grotesco. O homem que já foi símbolo de poder agora é uma caricatura de si mesmo, guiado por um menino. Mas no íntimo de Sansão, algo havia mudado. O orgulho dera lugar à humildade. A autossuficiência fora quebrada. Não havia mais glória pessoal a ser alcançada, nem desejo de vingança movido por ego. Havia apenas uma súplica, uma oração silenciosa, vinda de um coração despedaçado. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me forças mais uma vez, só mais uma vez, para que eu possa me vingar dos filisteus por causa dos meus olhos. Não era uma prece perfeita, nem mesmo teologicamente refinada, mas era verdadeira, era um grito sincero de um homem que reconhecia sua dependência total do Deus que o chamou. Guiado pelo menino até as colunas centrais do templo, Sansão se posiciona. Ele não vê nada, mas sente. Seus braços se estendem, suas mãos repousam sobre as colunas, e com o coração pesado de dor e entrega, ele clama novamente: que eu morra com os filisteus. E então, com toda a força restaurada por Deus, ele empurra as colunas. A estrutura treme.
o templo inteiro desaba sobre os príncipes dos filisteus e sobre o povo que lotava o lugar. A morte de Sansão foi sua maior vitória. Ele matou mais inimigos em sua morte do que durante toda a sua vida. Mas mais importante do que os números foi o que aconteceu dentro dele. Sansão, enfim, se rendeu. Ele entendeu que a verdadeira força não vinha de sua habilidade, nem de seu carisma, nem de sua reputação, mas de sua obediência a Deus. Ali, em meio aos escombros, um homem caiu. Mas o propósito eterno de Deus permaneceu de pé. O libertador imperfeito, enfim, foi usado como instrumento completo, não por sua glória, mas pela glória de Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E às vezes é preciso que tudo em nós seja despedaçado, para que a graça finalmente nos reconstrua. Sansão foi sepultado por seus irmãos na terra de seus pais. Seu corpo jaz, mas sua história continua ecoando através dos tempos. Ele nos ensina que dons não são garantias de comunhão com Deus, que ser ungido não significa estar aprovado, que podemos carregar um chamado poderoso, mas fracassar se não formos vigilantes com nosso caráter. A força que deveria libertar um povo, por muitos anos apenas alimentou ciclos de vingança e impulsividade. E mesmo assim, Deus não desistiu dele. Isso nos mostra algo maravilhoso, que a graça de Deus é mais forte que nossas quedas, que mesmo no fim, mesmo depois de tantos erros, ainda há espaço para a redenção. E você já parou para pensar em como tem usado os dons que Deus te deu? Será que tem deixado o dom conduzir sua vida? Ou é você quem tem conduzido o dom com responsabilidade, temor e santidade? Talvez sua história ainda esteja sendo escrita. Talvez você esteja no auge da força ou no fundo do poço. Mas uma coisa é certa: Deus ainda está ouvindo, e se você clamar, Ele ainda pode fazer brotar vida onde só restava cinzas. Força sem domínio é uma ilusão. Carisma sem caráter é uma armadilha. Sansão nos mostra que não é o tamanho do dom que determina a grandeza de um homem, mas sua rendição. A história dele nos deixa uma pergunta: de que adianta conquistar o mundo com os braços se o coração está dominado por fraquezas ocultas? Talvez hoje seja o momento de você reavaliar suas escolhas, sua caminhada, sua aliança com Deus. Talvez seja a hora de reconhecer que não dá mais para confiar na própria força. Porque a verdadeira vitória, a que dura, não é quando vencemos os outros, mas quando nos rendemos totalmente ao Senhor. Se Sansão, mesmo cego e aprisionado, foi restaurado e usado por Deus, o que te impede de viver o mesmo milagre? O que Deus quer fazer em você vai além da sua capacidade. Ele quer usar sua entrega. O dom que você carrega não foi dado para impressionar, mas para cumprir um propósito. E o que você vai fazer com esse dom é o que definirá seu legado. Use sua força para glorificar a Deus. Use seus dons para edificar e libertar, não para agradar seus próprios desejos. A rendição é o caminho da verdadeira grandeza. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.